Olá, no ar o programa Rio a Cidade. Hoje vamos conversar sobre orientação vocacional e profissional. Nesta edição você vai conhecer diversos instrumentos que auxiliam o estudante no momento decisivo de escolher a sua profissão. Por que os jovens têm tanta dificuldade em optar por uma carreira? E como evitar a frustração de uma escolha equivocada? Para nos ajudar a esclarecer essas e outras questões, nós convidamos Miriam Paura, que é professora da Faculdade de Educação da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E convidamos Eliseu de Oliveira Neto, psicólogo e orientador profissional. Muito obrigada, Miriam, pela presença, professora Miriam. Obrigada, Eliseu. Você volta ao nosso programa depois de muito tempo. Bem-vindo. Bom, né? Muito feliz. E os nossos telespectadores participam dessa conversa pelo telefone 2527-3025. Nós falamos na abertura do programa em orientação vocacional e orientação profissional. Qual é a diferença? Muita gente pensa que é a mesma coisa. Enfim, qual seria a diferença, Miriam? Elas são próximas, né? Aliás, elas estão dentro da mesma categoria, mas elas têm um significado diferente. Quando a gente fala em vocação, que é uma palavrinha que vem do latim vocare, está ligada a chamamento, a dons, aptidões, algo que a princípio você já nasceu com ela. Quer dizer, a vocação, ela tem uma sinalização mais forte, algo que você já está predisposto. A profissão, não. A profissão sinaliza alguma coisa que você pode aprender. As aptidões já foram discutidas por psicólogos, elas não são inatas. Você pode aprender, você pode ter uma sensibilidade voltada. Então, a vocação, a gente fala mais em orientação profissional, não com o determinismo de descobrir o que você já nasceu para, mas o que você pode e deve trabalhar para adquirir uma determinada profissão. Pois é. Agora, existe... Você quer complementar, Eliseu? Sim. Porque depois eu quero fazer um comentário sobre o que você disse, Miriam. Eu acho importante a gente entender uma mudança no pressuposto da orientação profissional. Com a teoria da psicologia em cima da orientação, a gente abriu mão daquela coisa dos testes, da psicometria, da validação do sujeito, para uma outra abordagem. Então, enquanto antes o sujeito ele era passivo no processo de orientação, quer dizer, eu fazia testes sobre ele, de para que ele servia, aquela concepção do homem certo para o lugar certo, da verificação, isso foi deixado de lado. E o sujeito passa a ser ativo do seu processo de escolha. É ele quem escolhe. Não é mais o orientador que vai dar uma resposta. Ele vai, através da orientação, dos encontros, levar esse jovem para um amadurecimento do processo de escolha. Isso é tão interessante que antigamente aqueles jovens que tinham uma competência mais diversificada, eles apresentavam nos seus testes várias áreas que eles estariam afins. Aí a dificuldade continuava. Eu tanto posso dar para esta área como para outra, quer dizer, como então será feita essa orientação? Na medida hoje que ele é o ator, o principal protagonista de sua história, a coisa fica mais diferente. Então, para a gente entender como é que acontece isso, que ficou claro para a gente, professora, a diferença entre orientação vocacional e profissional, ficou claro o que é vocação, ficou claro também uma coisa que você disse que eu acho que é bem interessante, porque todo mundo pensa que as aptidões são inatas, você ou nasceu com dom para aquilo ou não tem mais jeito. E, no entanto, você diz uma coisa que é muito importante para quem deseja fazer algo para o qual pensa que não tem o pendor, que é a possibilidade de aprender, né? Isso tudo é bárbaro. Agora, a dúvida que a gente tem é sobre como isso tudo que vocês falaram é colocado, digamos, na mesa para que a escolha profissional se dê, né? Como é que são essas conversas? Ou seja, deixa eu traduzir assim na seguinte pergunta: quais são os elementos e os aspectos que entram em jogo para se optar por uma profissão? Olha, o Bohuslavski, que é um grande autor em orientação profissional, ele traz assim, primeiro duas grandes etapas, a identidade vocacional e a identidade ocupacional. O ocupacional é aquilo do concreto, quer dizer, como faz, aonde trabalha essa profissão. É importante entender que a profissão para o jovem, ela nunca é um abstrato, ela não é o médico, o engenheiro, mas é o médico a maneira de quem, a maneira das minhas referências infantis, do médico que me atendeu, de como meu pai trabalha, quer dizer, é sempre um concreto dessa profissão. E a gente tem que entender isso, quer dizer, quando o garoto
chega no consultório em dúvida de várias coisas, ele está te trazendo como é que ele pensa que é, quais são essas identificações, os vínculos profissionais que ele tem, de acordo com a história dele. E isso tem que ser trabalhado. Já a identidade vocacional é o para quê. Para que eu quero fazer essa profissão? O que eu busco com ela? Que satisfações eu quero? Uma satisfação interna. Se é sucesso, dinheiro, satisfação. O que eu estou buscando nessa profissão? Esses dois fatores têm que ser colocados na mesa. E aí a gente tem as etapas do processo. Começa primeiro com a grande parte de autoconhecimento, quer dizer, eu não busco mais aquilo que eu sou bom, que eu faço bem, mas assim aquilo que eu gosto de fazer, e eu tenho que me conhecer para poder fazer isso. Um binômio ou até um trinômio, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu preciso fazer. Existe essa possibilidade de juntar tudo isso? Antigamente havia uma tríade responsável por uma escolha profissional, que era aptidão, interesse e personalidade. Aptidão, tudo aquilo que eu tenho jeito para fazer. Interesse, tudo aquilo que eu gosto de fazer. E a personalidade, a adequação da sua possibilidade, né? As pessoas, por exemplo, que gostam de falar em público, gostam de contato, imagina ficar confinados num laboratório fazendo pesquisa, não ia dar certo, como ao contrário. O que a gente tem que trabalhar, além do que Eliseu falou muito bem, eu acho, para mim, são 3 coisas muito importantes. A primeira é que esse jovem entenda que mundo é esse que a gente está vivendo. Não há como achar que determinadas profissões, determinado casuísmo vai ser repetido. Não vai mesmo. Até aquelas profissões que eu digo assim, de família, o avô já era advogado, o pai já era advogado e é uma continuidade. Isso hoje também não é tanto assim, não. Embora muitos jovens, ao romper esses laços de continuidade, eu me lembro meu sobrinho, quando falou para o meu cunhado, que era médico, que ele não ia seguir a carreira, ele hoje é um excelente arquiteto, foi meio complicado. Então, temos que discutir essas questões que eu chamo da era da globalização, né? Qual é o papel da mídia? Como é que isso é veiculado? O outro importantíssimo são as novas tecnologias que trouxeram mudança, não é? Significativa. Nós tivemos, ele estava falando aqui das mudanças advindas com a questão dos testes psicométricos, tudo, que surgiram no início do outro século por uma das razões foi a Revolução Industrial. Eu ficaria pensando hoje, com as revoluções da tecnologia, o que não seria de mudança para esse jovem. E o terceiro ponto que a gente tem que discutir é que hoje se convencionou chamar, que nós temos numa sociedade que se denominou chamar de pós-moderna, né? Quer dizer, o que é isso? O que ela se representa? Ela tem a cientificidade da época moderna? Ela tem o vínculo da Idade Média, da religião? O que caracteriza? Isso, aparentemente, nada tem com a profissão, mas tem muito com a profissão. Correto. Então, antes da gente continuar, Eliseu, a gente vai para a nossa matéria para ilustrar como muitos jovens enfrentam dificuldades na hora de escolher a sua profissão. E algumas iniciativas acabam ajudando os adolescentes a conhecerem melhor a realidade de diferentes carreiras. De forma lúdica, eles entram em contato com problemas a serem enfrentados no dia a dia profissional. Veja agora em nossa reportagem. Médico, engenheiro, psicólogo, jornalista ou skatista? O que é que eu quero ser na minha vida? Uma das opções para ajudar a tomar essa difícil decisão é o Profissio Game, um jogo divertido que pode surpreender até mesmo quem já tem certeza da profissão que quer seguir. Nas cartas amarelas, temos profissões universitárias e profissões técnicas. As cartas azuis vão colocar vocês na posição dos profissionais, em situações que nem sempre são agradáveis. E vocês vão ter que tomar uma decisão, tá? Eles estão